aqui é o professor Eberstein. Nesta aula de geografia vamos falar sobre Rússia, de superpotência a país emergente. Antes disso, relembre-se que lá no ano passado, no oitavo ano, vimos os conceitos de superpotência e país emergente. Uma superpotência é um país que, quando comparado com a grande maioria das outras nações, ele é uma potência econômica, é uma potência militar, tem grande influência midiática, social e política, ou seja, é um grande ator global. É um país de grande importância mundial, sem o qual muitas coisas, muitas inovações não seriam possíveis. Atualmente nós temos os Estados Unidos, a China, Japão, França, Reino Unido e a Inglaterra e a França, desculpa, como superpotências. Entretanto, há uma outra categoria de países que são os países emergentes, emergentes de emergir. São países que estão em processo acelerado de crescimento econômico, desenvolvimento econômico e melhorias sociais. Por que que o tema hoje sai de algo que é muito importante para algo que é secundário? Por que que a Rússia deixa de ser um país super importante em todos os aspectos e passa a ser um país relevante, mas está muito atrás de outros? Hoje nós vamos ver por que que a Rússia deixou de ser uma superpotência em termos econômicos, militares, políticos e também midiáticos para ser um país de grande relevância mundial, mas que está atrás principalmente de outros países, como no caso em termos de PIB do Brasil. Os temas de hoje são hegemonia, a transição econômica do socialismo ao capitalismo, que está associada ao fim da União Soviética, e também a questão energética, e tudo isso a partir da visão geopolítica do poder russo. Esta é a bandeira da Federação Russa com o seu brasão. Só relembrando que a bandeira geralmente ela fica sem o brasão, esse é o brasão presidencial. Só que antes de começar a aula, nós podemos dizer tudo o que eu havia falado há poucos segundos, que é o que? A Rússia é um país relevante, um país importante, super necessário para a história da humanidade. Não é possível compreender o mundo dos últimos 200 anos sem entender o papel da Rússia, tanto do Império como também da União Soviética, que a Rússia foi uma das repúblicas soviéticas, e hoje o papel que a Federação Russa exerce no século XXI, no jogo político global, nesse mundo globalizado. Então a Rússia continua sendo um país relevante. Sua importância hoje, e sempre foi nos últimos 200 anos, ela é inquestionável, ou seja, muitas atribuições, muitas inovações foram dadas por cientistas russos, por pessoas associadas aos governos russos e que estão fazendo parte de nossas vidas. Entretanto, quando comparado ao poder que detinha durante o período soviético, a Federação Russa é um país emergente. Dentro desse contexto, estaria junto do Brasil, da África do Sul, do México, Índia, inclusive da China. Ou seja, é um país que hoje está em uma posição menor do que já ocupou no passado. Isso quer dizer que apresenta uma economia em crescimento, mais atrasada em relação aos países capitalistas mais desenvolvidos. Tanto que quando comparamos a Rússia aos Estados Unidos, as diferenças são enormes, sendo que no período soviético essas diferenças eram menores. Por que que eram menores? Porque a Rússia estava unida a outras repúblicas, era um país maior, com mais recursos, com mais população e com mais força, né? Nesta aula, nós falaremos sobre a abrupta ruptura paradigmática russa e superpotência país emergente. Vamos iniciar falando da perda de hegemonia. Como assim? Como foi que a Rússia deixou de ser um país hegemônico para praticamente dezenas de outros países,
superiores até a muitos países capitalistas e passou a ser mais um ator mundial, mais um ator global, mais um país em desenvolvimento. A primeira coisa, vamos conhecer o que significa o conceito de hegemonia. Está relacionado com uma influência, uma preponderância que certas pessoas, países, organizações exercem sobre outros, tanto em termos políticos como em termos econômicos, religiosos, em crenças. Portanto, está relacionado com a disseminação, ou seja, com o compartilhamento e a imposição de gostos, de tendências, crenças, costumes e também interesses de poder. Esses interesses, esses costumes estão relacionados com uma preponderância, com uma influência, com uma imposição de certas formas de ser e estar no mundo. O que isso quer dizer? Que antigamente a Rússia ela influenciava mais do que ela influencia hoje, tanto em termos de crenças, principalmente crenças ideológicas relacionadas ao socialismo, ou seja, era vista como modelo de desenvolvimento econômico, então tudo que acontecia lá era muito importante para que o mundo pudesse ver que o socialismo dá certo, ou pior, que o socialismo não dá certo. Ou seja, se acontecia algo bom, os apoiadores usavam daquele discurso, daquele acontecimento, para dizer ao mundo, principalmente aos países capitalistas e aos países neutros, que o melhor sistema era o socialismo. Mas, quando alguns modelos econômicos não davam certo na União Soviética, principalmente na Rússia, que era a maior república, era usado como exemplo do fracasso socialista e de que o capitalismo era melhor. Ou seja, vai ter uma certa visibilidade maior. Um país hegemônico, como era a União Soviética, e hoje, de uma certa forma, em alguns aspectos, como é os Estados Unidos, são vistos como um grande espelho do mundo, como se fosse uma vitrine para o mundo, como se fossem países que devem ser exemplos, países a serem espelhados. Só que essas formas de hegemonia, tanto que os Estados Unidos exercem hoje, exerceu no passado, como a Rússia durante o período soviético exercia, e hoje a Rússia exerce, eles são impostos, ou seja, são forçados. Não é algo que você escolhe, é algo que você é ensinado a aceitar. Como, por exemplo, hoje nós somos ensinados a aceitar que os Estados Unidos são o principal país do mundo em termos tanto midiáticos como cultural. Nós somos obrigados a aceitar, a estudar, a compreender a história dos Estados Unidos, a cultura, o idioma, de forma quase que obrigatória, como se fosse pré-requisito para uma vida boa no futuro e também no presente. Ou seja, essa forma de hegemonia, ela é sutil, você não percebe. Você vai perceber só quando aquele modelo econômico se esvai. O que isso quer dizer? Se tivéssemos a oportunidade de voltar no tempo e conversar com soviéticos ou com pessoas de outros países que apoiavam a União Soviética, eles não tinham a noção de que estavam sendo influenciados da maneira como era. Da mesma forma que hoje, eu e você não temos a real noção, a real dimensão de como nós somos influenciados pelos Estados Unidos e pelos países capitalistas centrais. Porque a gente já nasce assistindo filmes produzidos naqueles países ricos, nós já nascemos escutando músicas em inglês, a gente já nasce praticamente estudando inglês, ou seja, nós já somos introduzidos àquela língua estrangeira como se fosse algo supernatural. Mas a gente não percebe que existem no mundo centenas de milhares de línguas. Ou seja, essa forma de hegemonia tende a fazer com que a gente acredite que essa influência, esse poder é algo natural, quase divino, como se fosse, por exemplo, tão natural quanto você beber, comer, vestir. Só que nós sabemos que isso é processo
social, histórico, tem a ver com contradições sociais, tem a ver com interesses políticos, tem a ver com essa forma de dominar. Como podemos dar um exemplo de que é uma hegemonia? Hoje, como eu dei o exemplo, a hegemonia midiática exercida pelos Estados Unidos no mundo. Nós, desde crianças, somos influenciados, somos introduzidos pela forma de pensar do estadunidense, que dentro daqueles desenhos animados estão embutidos. Ou seja, aquele desenho super infantil, super sutil, também tem crenças nele, também há ideologias, há uma certa forma de dominância. Então, a partir disso, podemos dizer que a hegemonia é mandar nos outros, em outros países, sem que a sua dominância seja percebida. Dentre as principais consequências que fazem com que essa transição de uma superpotência para país emergente em crise acontecesse, está o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética. Por quê? Porque com o fim da União Soviética, os vários conflitos regionais, nacionais, as crises econômicas do país, elas vão ser multidimensional. O que isso quer dizer? Se antes a crise econômica, os conflitos eles eram muito locais, em cidades, em regiões, agora essas crises são nacionais e globais. Por exemplo, estamos vendo agora com o novo coronavírus. O que acontece em um país chega no mundo todo com uma rapidez muito grande. Isso tem a ver também com o capitalismo, tem a ver também com as tecnologias. Quando a União Soviética entrou em colapso, com ela também entraram em colapso dezenas de países, que eram os países apoiados pelo poder central soviético. E como a Rússia fazia parte da União Soviética, ela vai sofrer muito mais, porque simplesmente era o país com maior quantidade de população, de recursos e de investimentos. Mas nós podemos citar três fatores e uma consequência. A primeira, a queda no produto interno bruto, que estava relacionado com o decrescimento da economia. Por quê? Com o colapso econômico, as relações econômicas, que eram bastante fortes, elas vão ser diluídas. Vão continuar, como nós vimos com a SEI, mas elas não vão ser tão fortes como era antes. Mas teve um impacto muito importante que ainda é perceptível até nossos dias, que são os impactos socioeconômicos. Sócio vem de social e econômico de economia, ou seja, são impactos tanto na economia como na vida das pessoas, porque as duas coisas estão totalmente juntas. Principalmente relacionado com o aumento da fome, com o aumento da pobreza, tanto no campo como na cidade. Por quê? Porque nós vamos ver daqui a pouco que com a liberalização da economia, com a introdução do capitalismo, muitas pessoas não tinham a noção de venda, de compra, ou seja, de fazer essas transações econômicas. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas venderam suas casas, muitas pessoas venderam seus bens por preço muito pequeno. Por quê? Porque quando eu comparo a moeda russa, que é o rublo, com o dólar, desde 1991 ela vai ter uma valorização, mas depois ela vai ter uma ampla desvalorização. Ou seja, se sua casa valia muito, depois de meses ela não vai valer nada. Então aquele dinheiro que você recebeu da venda da casa não vai valer nada daqui a um ano, 2 anos. E isso vai gerar também muita pobreza, fome e desabrigo. Só que esses preços só aumentavam dessa forma abrupta, muito forte, devido à inflação. Por quê? Antes os preços eram controlados pelo governo, pelo Estado. Então os preços deveriam estar sempre adequados, já que todo mundo recebia uma certa quantidade de produtos, de alimentos. Mas no capitalismo, nós sabemos que a quantidade de alimentos, de coisas, de produtos, de serviços, de bens que você tem está relacionado com a sua capacidade de compra.
Como as pessoas não tinham capacidade de compra, elas simplesmente não tinham como comprar, e as empresas, por estarem voltadas durante mais de 80 anos aos interesses do Estado, elas não tinham capacidade de autonomia de produção. Vemos aqui o histórico do rublo. Ele vai se valorizar durante a Revolução, mas durante o período soviético praticamente não vai valer nada, mas você percebe que ela vai estar com valor quase constante. Sim, há períodos que vai aumentar um pouco em relação ao dólar, outros que vai diminuir. Mas no período capitalista vai ter uma valorização grande, depois uma grande desvalorização e vai seguindo assim. O que isso quer dizer? Que durante o período soviético, o rublo estava estável, ou seja, os preços não aumentavam tanto assim. Mas durante o período que se relaciona com o presente, que é o período capitalista, a valorização, depois a grande desvalorização e segue assim por diante. E isso se relaciona também com a inflação. Por exemplo, em 1991, a União Soviética acabou. Foi o fim dela. Cada país seguiu seu caminho. Só que no ano seguinte, o preço dos produtos subiu a 2.610%. Ou seja, os preços eram muito maiores do que eram um ano atrás. Mais de 2.000% de aumento. E isso seguiu nos próximos anos até uma estabilidade nos últimos 10 anos. Mas nós sabemos que essas consequências que acontecem em décadas vão ser sentidas daqui a 10, 20, 30 anos. Por isso que é tão importante nós termos sempre pesquisas atuais para compreendermos como que está o hoje, o presente, para podermos entender como será o futuro. Então, tudo que aconteceu há 10 anos atrás, 20, 30, 40, 50, 100, 200 anos atrás, é sentido hoje ainda. Então, nós podemos ver que essa introdução do capitalismo, ela vai simplesmente colapsar o sistema socialista anterior. Por quê? Porque vai alterar as relações de compra e venda, vai alterar o acesso à moradia, que antes era moradia social, então todo mundo tinha uma casa que era cedida pelo Estado, não era propriedade sua, mas era do Estado. Mas com a introdução do capitalismo, a compra e venda de casas e, por consequência, a moradia está relacionada com as questões financeiras, ou seja, com a sua capacidade de comprar. Com isso, há também a abertura para setores sociais, ou seja, se antes simplesmente toda forma de educação e saúde eram públicas, ou seja, da pessoa mais rica até a pessoa mais pobre, em teoria todo mundo deveria estudar na mesma escola, receber a mesma educação, ir ao mesmo médico, ter medicamentos iguais. Hoje não. Com a introdução do capitalismo, há essas formas de diferenciação social e educacional e de saúde mediante as suas condições financeiras. E isso vai fazer com que a taxa de expectativa de vida venha diminuir, a taxa de mortalidade venha aumentar, já que muitas pessoas durante os períodos de crise não vão ter condições de ter acesso à saúde pública e nem também à iniciativa privada. Só que isso fez com que o preço dos produtos aumentasse, como nós vimos com a inflação. Entretanto, muitos aspectos sociais e econômicos do período soviético permanecem até hoje, como, por exemplo, o planejamento. Se formos observar aqui, são grandes filas para as pessoas receberem uma certa quantidade de comida que era dada a todo mundo de forma mensal. Todos os habitantes, todas as famílias tinham uma cota de alimentos mensal que recebiam diretamente do Estado por meio dos comitês do partido e que eram distribuídos às pessoas. Mas durante os últimos anos, as últimas décadas da União Soviética, e também por falta de produção, era mais difícil. Por isso que essas filas são enormes, porque faltava alimento.
Dentro do contexto da hegemonia, nós podemos dizer que a primeira perda se deu devido à hegemonia política, ou seja, aquela forma de pensar, aquela ideologia, capitalismo versus socialismo. Quando a União Soviética caiu, quando ela entrou ao fim, o socialismo prático foi visto como falho, ou seja, o socialismo perdeu naquele contexto histórico. Bom, por quê? Foram introduzidas reformas para flexibilizar a economia e introduzir na economia soviética vários conceitos e práticas capitalistas. Isso fez com que a União Soviética perdesse poder econômico centralizador e fez com que vários movimentos separatistas surgissem, como por exemplo os que aconteceram nos países bálticos, na Lituânia, Estônia e Letônia, que foram os primeiros países a declarar a independência da então União Soviética, porque as pessoas, seis países aqui, os três países aqui, Estônia, Letônia, Lituânia. Se formos observar essas manifestações populares da Letônia, Lituânia e Estônia, vão se dar de uma forma muito pacífica, vão chamar a atenção do mundo, mas claro, também vão ter formas de contra-ataque do poder central. Diferentemente da ação de outros presidentes soviéticos, o então presidente da época, Mikhail Gorbachev, simplesmente ele vai aceitar a autodeclaração dos povos, mas também vai usar de algumas táticas para impedi-los. Mas essas manifestações que formaram filas quilométricas vão ser muito importantes para o ressurgimento e a independência desses três países: Letônia, Lituânia e Estônia. Só que nesse contexto nós também vamos ter consequências para além da fronteira soviética, porque nós sabemos que durante o período da Guerra Fria, vários países estavam mais próximos dos Estados Unidos e outros mais próximos da União Soviética, tanto em termos políticos como ideológicos e econômicos. Então, quando a União Soviética entra em colapso, vários países socialistas que recebiam ajudas, que recebiam investimentos, vão parar de receber esses auxílios e vão entrar também em colapso econômico e político. Por quê? Porque as pessoas vão ficar sem alimentação, sem moradia, sem seguro social. Isso vai fazer com que várias manifestações aconteçam na Polônia, Romênia, República Tcheca, que era a Tchecoslováquia, Moçambique, Coreia do Norte, Cuba e vários outros países. Só que esses movimentos internacionais e também internos causaram a diminuição e o enfraquecimento do poder econômico e também da influência ideológica da União Soviética. Ou seja, são vários países que faziam parte do grupo de aliados soviéticos que vão entrar também em colapso, em conflito interno, devido à falta de medicamentos, de alimentos e também de informações. O que isso quer dizer? Hoje nós vivemos uma guerra que seria quase uma guerra de informações. Naquele tempo também, as fake news, a apropriação midiática de certos grupos. Mas nós podemos dizer que uma das principais causas da origem desses conflitos seria justamente a fome, a pobreza. Nesse contexto, nós podemos observar principalmente a Europa, ou seja, até 1989 era dividida em duas: a Europa de países capitalistas e a Europa de países socialistas. Os socialistas estavam muito relacionados com Moscou, com a União Soviética, já os capitalistas com os Estados Unidos e União Europeia. Mas depois do colapso da União Soviética, esse bloco socialista ele vai entrar em ruínas. Pouquíssimos países vão conseguir sobreviver sem o apoio soviético.
A segunda perda, a perda hegemônica, bélica e militar. Ou seja, a perda de poder, a perda de poder de força, a perda de poder de fogo. Mas por que houve essa perda de poder? Porque a Rússia vê seu poderio militar diminuído, principalmente quando comparado ao período soviético. Quando comparamos o poder militar, o poder bélico russo, o poder de ação, o poder de fogo, com a maioria dos países hoje, é um grande poder. Mas quando comparamos esse poder com o que ela detinha durante o período soviético, é menor. Mas não é o menor que justifica o país ser fraco, não. É o menor em comparação com o passado de grandes vitórias. Por quê? As sucessivas crises sucatearam, desestabilizaram, desestruturaram as infraestruturas bélicas, principalmente porque as tecnologias avançaram muito e o país em crise não conseguiu competir com os Estados Unidos, mas ainda permanece como um país de grande poder bélico e militar. Por exemplo, aqui nessa imagem nós vamos ver a influência militar russa hoje. Seria principalmente na Europa Oriental e na Ásia. O que isso quer dizer? Que hoje ainda tem países que são muito dependentes das forças armadas russas, principalmente as ex-repúblicas soviéticas, que não conseguiram estruturar um exército, a marinha, uma aeronáutica. O que isso quer dizer? Que hoje a Rússia tem bases militares em vários países, tem atividade militar em vários países e ainda continua disputando o poder de influência militar com os Estados Unidos e agora com a China. Mas nós falamos de perdas do passado, mas temos que falar da situação presente. Como que a economia e a população russa se configuram hoje? Ainda hoje, as marcas estão presentes. Que marcas são essas? São as influências do passado. Então, o que aconteceu, tanto durante como o fim do período soviético, vai influenciar a Rússia hoje. Por quê? Com a desintegração da União Soviética, vários problemas econômicos e sociais vão aumentar e vão continuar. Principalmente a queda das exportações, a pobreza, o desemprego, a desvalorização do rublo e vários outros aspectos que continuam até hoje. Ou seja, muitas coisas que aconteceram durante o período pós-soviético até hoje são reflexos do colapso da União Soviética. Mas o colapso da União Soviética pode ser explicado por questões anteriores a ela. Ou seja, para entendermos o presente, temos que entender o fim da União Soviética, mas principalmente entender como que aquele país funcionava, por que os seus investimentos eram mais militares do que em termos de construir uma indústria de bens de material. Aqui é uma imagem super simbólica, são pessoas vendendo seus produtos na rua, bem no início da transição ao capitalismo, então as pessoas não sabiam bem quanto era o valor das coisas, das peças, de uma casa, de um carro, que era muito incomum. Já que o presidente dos Estados Unidos e a primeira-dama bebendo Coca-Cola em Moscou. Dentro dessa transição econômica do socialismo ao capitalismo, nós podemos observar alguns obstáculos que o país enfrentou e continua enfrentando, que seria o quê? Combater o desemprego causado pelas privatizações. Se durante o período soviético a maioria das pessoas tinha emprego porque as empresas eram estatais, então o Estado gerava muito emprego para que as pessoas não ficassem ociosas, hoje com a privatização não é assim, porque as empresas não são obrigadas a contratar. Elas vão contratar mediante a demanda. Se a demanda estiver baixa, poucas pessoas vão ser contratadas. Se a economia está boa, muitas pessoas serão contratadas. Se a economia está ruim, há desemprego, como nós estamos vendo também no Brasil. Outro obstáculo: reduzir o aumento do custo de vida e a escassez
de alguns bens de consumo, porque a economia soviética se baseava mais na indústria bélica e da exploração de recursos naturais do que da produção de bens de consumo. Então, teve que ser uma readaptação industrial para produzir bens de consumo, como uma coisa simples, como livros, camas, celulares atualmente. Outro obstáculo é simplesmente poder adaptar-se aos novos hábitos de consumo que as transnacionais estão levando ao país. Como que um país que era fechado, que não tinha essa forma de consumo exacerbado como temos hoje, como que ele vai se inserir nesse consumo globalizado, nesse consumo exacerbado? Esse seria um dos obstáculos. Depois, como formar mão de obra qualificada para as novas exigências do capitalismo, cada vez mais tecnológico, cada vez mais técnico, cada vez mais impessoal. Outro obstáculo: reduzir os impactos ambientais causados durante o período soviético, principalmente pelo exacerbado uso dos recursos naturais, a exploração inadequada. Outro obstáculo: investir na modernização dos setores produtivos que estavam ligados à tecnologia soviética e não à tecnologia moderna. Vamos ver agora 5 imagens que elas vão ser muito representativas tanto dos conflitos armados como também das crises econômicas e sociais que o país viveu. Aqui são mulheres da região sul do país, da Chechênia, que é uma região separatista russa, que elas estão próximas a áreas que foram bombardeadas durante conflitos e guerras. Já que é um executivo, um capitalista, que está triste por causa da quebra da Bolsa de Valores de Moscou, ou seja, algo que estava relacionado com a crise mundial. Já aqui seria um problema social, que é o desabastecimento. Mesmo após a União Soviética, mesmo após os conflitos, mesmo após a fome, a pobreza continua. E aqui, para a gente quase finalizar, das fotos, são idosas que vendem bebidas na rua. São pessoas que perderam a aposentadoria, serviços sociais, moradia, vivem na pobreza. São pessoas que eram assistidas pelo período soviético, pelo Estado, tinham moradia, tinham alimentação, pensão, mas agora não tem mais. Já que a abertura do primeiro McDonald's em Moscou, que era o maior do mundo, e também simbolizava uma vitória do capitalismo contra o socialismo. Ou seja, é fundamental explorar e exportar os recursos naturais, formar mercado consumidor interno, restaurar e modernizar as redes de transporte e expandir as infraestruturas de escoamento da produção. Todos aqueles obstáculos são respondidos por essas 4 ações, que estão relacionadas principalmente à reestruturação econômica. Hoje nós podemos observar a Rússia a partir desse mapa de 2013, que ele mostra as principais áreas de grande influência do país, principalmente econômica, industrial e social, e também as áreas de grande importância para a expansão econômica no futuro. Mas a Rússia, além dessas questões, vai saber explorar algo que é super valoroso para ela, que são os recursos naturais. Vimos que desde o período do Império Russo vão ser muito utilizados para a manutenção do poder e hegemonia do país. Seriam o quê? A Rússia é enorme, tem muitos recursos naturais, mas ela não vai ter a mesma quantidade de pessoas como Brasil, Estados Unidos, China e Índia. Ou seja, a Rússia vai precisar utilizar dos seus recursos naturais para poder gerar uma grande quantidade de riquezas para que ela possa ser compatível com outros países. Ou seja, se a riqueza do Brasil, da Índia, dos Estados Unidos e da China pode ser produzida também pela grande população que esses países têm, na Rússia não dá. Mas
Os seus amplos recursos vão garantir grande destaque mundial à Rússia, principalmente na produção e exportação de petróleo e gás. Por quê? Porque dezenas de países são dependentes desses produtos e não produzem esses recursos, como a Coreia do Sul, o Japão, são muito dependentes de petróleo e gás, como a Alemanha também. Ou seja, o comércio russo se baseia também na exportação de recursos naturais como forma de manter a sua influência política. Exemplo, hoje a Alemanha continua sendo bastante dependente do gás russo, mas durante períodos de conflito entre a Rússia e outros países, a Alemanha não vai ser contra a Rússia. Por que ela não vai ser contra? Porque a Rússia vai enviar, vai exportar a maior parte dos recursos que o país precisa. Ou seja, essas trocas comerciais se baseiam também no poder político, no poder econômico e militar. E isso vai causar uma série de países que são muito dependentes da Rússia em termos energéticos, como esses aqui. Por exemplo, a Alemanha compra a maior parte do gás natural russo, 48,5 bilhões de metros cúbicos ano. Isso representa 53,7% do mercado alemão vem da Rússia. O que isso quer dizer? Que é um país super dependente, mas há a participação maior de outros fornecedores, principalmente da África e do Oriente Médio. Nesse contexto, nós podemos dizer que a geoestratégia russa atua por meio da exploração e exportação de recursos naturais para países capitalistas ricos. Ou seja, a Rússia vai utilizar dos seus recursos naturais para ampliar a sua influência para além das suas fronteiras. Mas essas influências não são apenas econômicas, são também políticas e sociais, né? Esse modelo econômico mundial vai favorecer essa influência, porque hoje a maioria dos países são dependentes de gás e petróleo. Isso é horrível em termos ambientais, mas para a Rússia isso é ótimo, né? Essa dependência vai ser super favorável ao país, vai fazer com que várias potências mundiais, como a Alemanha e Japão, sejam, de uma certa forma ou de outra, muito dependentes da Rússia. Mas essa influência está sendo atingida pela maior participação de outros países, principalmente africanos e do Oriente Médio. Simplesmente nós podemos resumir 5 frases. A primeira: a hegemonia russa foi abalada na política, na economia e no poder militar. Segundo resumo: os recursos naturais são instrumentos de influência russa em alguns países, tanto países ricos como países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Terceiro ponto: a Rússia continua sendo um importante país, tanto em termos econômicos, políticos como militares. Vai perder sua hegemonia principal, mas ainda continua sendo um país dominante e influente. Quarto ponto: a transição econômica ao capitalismo trouxe sérias consequências socioeconômicas ao país que são vivenciadas até hoje, como a pobreza, a fome em algumas áreas e também a desvalorização da moeda. Quinto ponto: a reestruturação econômica apresentou efeitos positivos, mas crises continuam porque fazem parte do próprio sistema capitalista. Pessoal, essas são as 5 questões. Vocês pausem o vídeo agora, escrevam elas e respondam. Semana que vem a gente responde junto. Muito obrigado. Qualquer dúvida, coloca abaixo. Por favor, se você tiver entendido, se você não tiver entendido, eu vou responder. Bom, muito obrigado, pessoal.